Seja bem-vindo ao nosso episódio 2, como você vai reconstruir a confiança em você e nas suas escolhas. Oi, manas! Que bom te ver de novo por aqui. Bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Gaudiana Silva. No episódio anterior, nós falamos sobre todos os sinais que a mulher ignora para poder entrar em relacionamentos. E quais são os sinais que você tem que prestar atenção para entrar nesses relacionamentos com segurança, com mais segurança. Se você ainda não assistiu, o link está na descrição do vídeo. Volta lá e vê primeiro e depois você vem aqui. E o que eu mais ouvi de vocês, minhas queridas manas, nessa semana, foi uma coisa que realmente partiu meu coração. Uma das respostas da nossa pesquisa que mais me deixou impactada, quebrou assim, né, me quebrou no meio, eu não consigo confiar mais nas pessoas. Eu também sentia isso. E eu te digo, mana, eu te entendo. Eu já tive nesse lugar aí de desconfiança, de medo, de não saber como agir, de me travar, de não querer conhecer ninguém. Mas hoje eu vou te ensinar a diferença entre precaução inteligente e a paranoia destrutiva, que pode estar impedindo você de ser feliz. Essa série foi feita por mim para te dar as ferramentas para reconstruir a sua confiança, mas não de forma cega, com alicerces sólidos e inabaláveis. Eu sou sua guia nessa jornada e eu prometo que não vamos só falar de teoria, que é a parte chata, mas necessária. Vamos mergulhar em táticas práticas para que você recupere o controle da sua vida amorosa e, acima de tudo e de todos, a sua paz. No nosso papo de hoje, a gente vai desvendar como você vai reconstruir a confiança. E para que a gente comece essa jornada de reconstrução, primeiro, a gente precisa entender que, de fato, a confiança é um valor. E mais importante, o que não é confiar, o que não é confiança. Vamos mergulhar no contexto para que você possa se libertar do peso que está carregando hoje aí nas tuas costas. Reconstruir a confiança, mano, é como fazer uma auditoria interna na tua vida. É o processo de conscientemente desaprender a dor e reaprender a acreditar, não em qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas naquelas pessoas que merecem sua confiança, testando a elas. É sobre construir um novo sistema de valores para você que não precise mais viver no medo e com medo de ser enganada novamente. E a primeira etapa é confiar na pessoa mais importante de todas, você mesma. Esse tema não é sobre dar um voto de confiança a todo mundo, não. Não é sobre abrir mão do seu sistema de investigação. E definitivamente não é sobre se forçar a confiar no amor cego, pelo amor de Deus. Então não vamos voltar a cometer os mesmos erros lá do passado. A gente vai reconstruir a confiança de uma forma ativa e não passiva. É um processo em que você precisa colaborar consigo mesmo. E agora que a gente já entendeu o que significa reconstruir a confiança, você pode estar aí do outro lado se perguntando, mas isso é realmente possível para mim? Eu vou conseguir voltar a confiar nos outros? E a resposta é um grande sim. Essa é a sua oportunidade de se libertar do passado, das mágoas e de voltar a amar sem medo paralisante. Vamos lá, para e pensa na sua vida, mana. Por exemplo, se você for uma advogada, quando você está com um cliente novo, um caso novo lá na advocacia, a confiança se constrói aos poucos, certo? A confiança, gente, ela não é dada, ela é ganha, ela vai sendo garantida aos poucos. Ela é construída através de ações, com os prazos sendo cumpridos e de transparência. O mesmo você vai trazer para a sua vida amorosa, para o amor. Esta é a sua oportunidade de se libertar do trauma, de parar de estar stalkeando perfis à noite, de ficar sem dormir preocupada, ou de dormir com aquele frio na barriga, aquela ansiedade. Essa é a sua chance de amar sem o peso do passado e de se sentir livre e finalmente ter um relacionamento baseado em transparência total. E para provar isso, eu vou te contar a história de outras mulheres que, assim como você, também tiveram medo em algum momento na vida, mas conseguiram passar por esse medo e conseguir relacionamentos bons. Vou te contar a história da Bianca. Ela é uma arquiteta de 38 anos que estava muito machucada ao ponto de se tornar uma mulher paranoica. Ela passava a noite lendo blogs sobre relacionamentos abusivos e se tornou incapaz de dar uma chance para qualquer homem. Ela se travou, ela não conseguia se conectar com ninguém. Então ela me disse, eu achava que era paranoia minha, que isso era um escudo, mas na verdade eu estava presa nesse sentimento. E ao aprender a reconstruir a confiança, ela entendeu que liberdade vem de um sistema que protege e não de um medo que paralisa. Você tem que saber com o que você está lidando, enfrentar, executar, e aí você pode ser feliz. Também tem a história da Patrícia. A Patrícia foi traída pelo companheiro dela. Depois de descobrir essa traição, a Patrícia se fechou pro amor. Eu não vou ficar com mais ninguém, eu vou morrer sozinha. Medo de ser magoada. A gente entende. Ela achava que confiar era coisa de gente ingênua. E ela foi aplicando princípios que vamos ver aqui.
foi quando ela entendeu que confiança não é ingenuidade. É um ato de coragem, mas baseado em evidências que você vai aprender. Então ela recuperou a capacidade de amar sem aquele medo paralisante, visceral que ela tinha antes. A Lúcia é uma gerente na casa dos 40 anos. E ela me procurou após ter um relacionamento que deixou ela com vergonha de ter ignorado tantos sinais. Ela estava achando que ela era burra, que ela era ingênua, só que ela precisava mudar isso. E ela foi reconstruindo a confiança dela, se perdoou e foi capaz de sentir que era possível construir um relacionamento que para ela hoje é um exemplo de transparência. Então ela tem um parceiro em que ela confia e que ela sabe quem é realmente. E eu sei que você pode estar pensando agora, é fácil para elas, mas se no meu caso for diferente, ou se eu nunca vou conseguir confiar de novo em outra pessoa. Esses questionamentos, essas vozes, elas são válidas, elas sussurram na sua cabeça, mas elas são completamente normais. Essas dúvidas, esse medo, essa ansiedade que você sente são resultado das feridas que você também carrega. Mas que para que a gente possa avançar daqui para frente, nós vamos precisar desarmar essas crenças limitantes. Nós vamos enfrentar de frente as suas objeções e mostrar que elas não são o fim da sua jornada, mas sim o começo de uma nova história que vai ser leve e linda. E aí você pode me dizer assim, eu investiguei e não achei nada, mas pode ser que ele ainda tenha problema. Claro, mas, mana, lembre-se da nossa metáfora do direito. Mesmo em um caso sem provas, o juiz ainda vai precisar julgar. E você tem o seu próprio julgamento, que é o mais poderoso, o que você sente, a sua intuição. A investigação externa valida a sua intuição, mas não a substitui em momento nenhum. Então, se ele não te dá sinais públicos de risco, mas o seu corpo ainda sente um frio na barriga, é a sua vez de ser o juiz da sua própria história. Essa é a sua última e mais importante linha de defesa e de análise, se esse cara é bom ou não para você. E aí tem algumas que já respiraram fundo e pensaram, isso não é muito trabalhoso? Mas me diz, o que é mais trabalhoso, minha irmã? Passar meses ou anos em um relacionamento que te machuca, que te deixa com cicatrizes profundas, traumatizada, ou investir algumas horas da sua vida para construir uma base sólida, segura e confiável, com um relacionamento em quem você sabe que é, ou que é, e exatamente aonde está pisando. Então, o trabalho que você vai ter hoje é o investimento para a sua paz de espírito amanhã e no resto da sua vida. E aí você me pergunta, e se eu não conseguir confiar nesse cara mesmo assim? Você não vai precisar confiar nele de uma vez só. A confiança não é um interruptor que tu liga e desliga quando quer. É tipo como se você fosse subir uma escada. Você sobe um degrau por dia, analisa, verifica se seu corpo aguenta e vai validando pequenos comportamentos ali, analisando as ações do cara, entende? A confiança não é dada, ela tem que ser conquistada. E o processo começa com você, com a sua análise, para ver se você vai permitir confiar ou não. Você já viu que esse caminho é possível, que a sua paz de espírito é o maior prêmio que você vai ter no final dessa jornada. Agora a pergunta que fica é, certo, mas como é que eu faço isso na prática? Como eu dou o primeiro passo para reconstruir a minha confiança e me sentir tranquila? Então vamos sair da teoria e vamos para a ação. Esse é o primeiro passo que você vai ter que entender, que é o que não fazer. O jeito errado de reconstruir a tua confiança é tentar se forçar a confiar em alguém que não te deu provas de ser digno disso ainda. Então é quando você ignora as suas próprias emoções e o seu sistema de alarme interno fica apitando. É quando você ouve as pessoas que te dizem, você precisa confiar mais, o amor verdadeiro não questiona. Não é assim que funciona, não. Esse jeito te leva de volta para a mesma armadilha que você viveu a vida inteira. Ser ingênua e perder tempo. Então é fácil demais cair na armadilha da negação ou da passividade, que você aceita tudo calada. Mas para cada jeito errado, a gente tem uma fórmula de fazer certo. E é exatamente isso que eu quero te apresentar agora. Mas antes eu vou te pedir um favor, mana. Se isso aqui que eu tô te falando ressoou com você, se essa conversa te fez sentir menos sozinha, te deu a sensação de que é possível ter um relacionamento seguro, transparente, se você se achou num lugar bom, eu vou te pedir uma coisa, curte esse vídeo. Seu like é como um sim, é um sinal para o YouTube de que esse conteúdo é valioso e que precisa chegar a outras mulheres que, assim como você, precisam entender como funciona conhecer alguém e detectar um homem de valor. São pessoas que estão buscando segurança emocional, então elas merecem ver esse conteúdo. E se você quer continuar recebendo essas dicas práticas, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e ficar comigo. Ativa as notificações que você vai receber toda semana vídeos meus e vai conseguir acompanhar esse conteúdo de alto valor. Dessa forma, você não vai perder mais nenhum episódio e vai garantir que você vai estar sempre um passo à frente de...
por último e não menos importante, compartilha esse vídeo, manda no grupo das tuas amigas, para tuas colegas de trabalho, para tuas irmãs, para tuas primas, para alguém que precisa ouvir sobre isso. Junta, nós podemos criar um movimento de mulheres que não aceitam menos do que a transparência e o respeito que merecem. A sua ajuda é crucial para que essa mensagem de segurança e empoderamento chegue a quem mais precisa. Estamos juntas e assim somos mais fortes. Então aqui está um método prático e seguro para você recuperar o controle da sua vida amorosa e mudar os seus caminhos e a sua rota para uma que seja mais feliz. O jeito certo de reconstruir a sua confiança é seguir um processo de reconstrução gradual, baseado em 3 pilares: autoconfiança, transparência e validação. A confiança, ela não é dada, ela é conquistada passo a passo. Então, como é que você vai fazer para construir a sua autoconfiança? Primeiro, você vai ter que confiar na sua capacidade de escolher. Confie no seu sistema de investigação. Você não pode se sentir paranoica só porque está fazendo perguntas para esse cara. Você é uma mulher inteligente que aprendeu com os erros. Então é válido que hoje você investigue e procure saber quem é essa pessoa que você está interessada. Então, construa a sua autoconfiança. O segundo pilar que a gente precisa saber é o da transparência gradual. A transparência, ela não é uma moeda de confiança. Ela não é instantânea, ela se constrói. Então você vai começar com pequenas perguntas e vai ver na reação dele. Se ele vai te responder, se ele vai mentir, se ele vai se enrolar, se ele vai gaguejar. Isso é transparência. O pilar 3 é a validação das pequenas ações que ele faz com você, os atos dele. Você tem que observar se as ações dele correspondem com as palavras, com o que ele diz. Ele diz que ele é honesto, então você tem que observar se ele cumpre o que ele promete, se ele é transparente com o tempo dele e se ele age com integridade, falando a verdade, fazendo ações dignas, mesmo em pequenas situações. Por exemplo, ele engana alguém no troco, ele recebe dinheiro a mais e não devolve. São pequenas ações que você tem que perceber. Entender os pilares de confiança é fundamental, mas é a ação que realmente muda o jogo. Para que você não se sinta sobrecarregada, eu quero te dar um primeiro passo, um pequeno exercício, para você poder começar a fazer agora mesmo e dar o pontapé inicial na sua jornada de reconstrução da confiança. Então vamos executar. Para começar a reconstruir a tua confiança agora, vamos fazer um pequeno exercício. Você vai escolher uma pessoa na sua vida em que você confia 100%. Pode ser uma amiga ou um familiar seu. E analisa por que você confia nessa pessoa. Você vai anotar num papel as ações e os comportamentos dela que fizeram com que você construísse essa confiança. E você vai perceber nesse processo de análise que não foi algo automático, mas sim uma série de ações que essa pessoa teve, consistentes, que foram validando você acreditar nela, sua crença de que ela é uma pessoa verdadeira. Essa é a mesma lógica que você vai aplicar no seu próximo relacionamento. Agora eu quero ouvir de você, mana. Comenta aqui embaixo qual foi o maior desafio que você teve para reconstruir a confiança em alguém após uma decepção, ou reconstruir a confiança, a capacidade de confiar em alguém após ter tido um relacionamento ruim. Vamos criar uma rede de apoio e mostrar que ninguém está sozinha nessa jornada. É importante você falar aqui. E nós chegamos ao final de mais um episódio, mana. E se você sente que essa conversa te deu um novo fôlego, te deu um novo caminho para seguir, então a nossa missão até aqui foi cumprida. E lembre-se do seguinte: reconstruir a confiança não é um ato de ingenuidade, mas é um ato de coragem e inteligência. São os seus novos passos de coragem. É o seu direito de amar sem estar sozinha nessa jornada. Comece hoje mesmo o exercício que eu te dei e perceba como a confiança não é um salto no escuro, mas sim uma escada que se sobe degrau por degrau. Seja bem-vindo ao nosso episódio 2. Como você vai reconstruir a confiança em você e nas suas escolhas. Oi, manas! Que bom te ver de novo por aqui. Bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Gaudiana Silva.